Conheça a retrospectiva RCTM, avaliação de desempenho do seu trabalho. E aí qual é a ideia? A retrospectiva RCTM é uma ferramenta que eu utilizo para avaliar a performance minha e da minha equipe. A ideia é o que é que houve em determinado período X de atividade, qual foi a produtividade, se foi de colaborador XYZ, se foi por empresa XYZ, se foi por departamento, da mesma forma. Você consegue mensurar isso, que é medir, como você achar melhor. Na planilha, em um Excel, você escolhe as linhas e as colunas. Então as linhas, eu vou te passar aqui as informações do que é que existe, o que é que não existe. Mas colunas você consegue escolher. Então você pode colocar departamentos, por empresa, depende de quantas empresas você faça essa gestão, por filiais, por funcionário, por aí vai. Então entenda que a retrospectiva auxilia nisso e com certeza vai te auxiliar na avaliação de desempenho, porque se hoje você não tem nada, a ideia é que amanhã você tenha. Esse é o objetivo, tá? E para você conhecer o que é, que eu acho que eu já falei um pouquinho aqui, é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Você vai olhar o que você fez, o que foi feito e tempo gasto, recurso utilizado, você vai ter alguma noção disso, tempo de gasto, vamos dizer assim, hora homem, ou seja, dependendo do salário do colaborador, ou se for um prestador de serviço, qual o custo dele, você vai ter noção de quanto se gasta. E aí, para você otimizar, é mais interessante aquele profissional, ele fazer aquela atividade, ou eu contrato um outro para fazer, ou eu terceirizo essa demanda. Você tem também diversas opções de pensamento, de raciocínio, para facilitar esse fluxo. Então, o que é? É uma ferramenta de avaliação de desempenho que serve para otimizar as atividades. Onde fazer? Eu prezo pelo mais simples possível para você começar. Então, onde fazer? Pega um papel, começa por ele, anota lá as demandas, o que é que tem, o que é que não tem. Depois você pode passar por uma planilha e aí você tem dados mais estruturados. Até hoje eu não conheço nenhum sistema que faça isso, até porque até onde eu saiba eu criei essa visão de retrospectiva RCTM. Não sei, não conheço nada, vamos dizer assim, similar, pelo menos até agora. Pode ser que amanhã tenha, mas eu não conheço. Então, fazendo papel, planilha, é o mais simples possível para você começar, para você ter algo. E para que serve? A ideia. Você vai analisar o passado, ou seja, quais foram os resultados. Quantos protocolos atendidos, quantas faturas gerenciadas, quais foram os valores, se teve economia, se não teve economia, se aumentou, se diminuiu o valor, qual foi o montante que houve, que você gerenciou financeiramente falando, ou em quantidade de linhas, os protocolos, quais foram o percentual de reclamações, solicitações, negociações e por aí vai. Então você tem diversas informações que vão te municiar para você entender, ok, então vou te dar um exemplo. Na empresa X eu não negociei nesse ano, no próximo com certeza você deve. Nessa empresa aqui eu negociei, será que no outro ano eu vou? Aí tem outra forma de você analisar, mas você já projeta isso. Outra coisa, tiveram muitas reclamações, poucas reclamações, outras solicitações, qual foi o tempo gasto mais ou menos nisso? Essa é a ideia. Para que serve o que você fez, você analisa esses dados e projeta para o futuro. Exemplo, quantidade de protocolos, eu vou diminuir, eu vou aumentar, eu vou, por exemplo, criar uma outra forma para otimizar esse tempo gasto. E aí as ideias, se eu for falar para você que essa aula vai durar umas 4 horas, das possibilidades que existem de otimização de toda a estrutura. Mas o importante é você começar hoje a analisar isso, que é o que eu vou te passar, quando começar. Agora, você está vendo esse vídeo, você está vendo essa aula, para, dá uma pausa. Lógico, depois eu te explicar isso aqui, tá? Senão, você não vai escutar a explicação. Para isso aqui e vai buscar. Você sabe onde você guarda os protocolos? Você tem um histórico do que você já tratou? Kleber, não tenho, sei nem para onde vai. A partir de agora, pega um caderno e começa a anotar.
que é que você fez? Já uma reclamação de cobertura, uma solicitação de adicionar uma configuração no gestor da empresa. Por aí vai. Pega as solicitações e bota no caderno. Ou já bota numa planilha. Mas quando começar, se você não tem histórico, você não tem base, não tem como consultar pelo menos os protocolos, começa no papel, numa planilha, mas começa de hoje. E aí, daqui a um determinado tempo, você vai conseguir fazer essa avaliação. O segundo ponto, que são onde estão as informações, que aí com certeza você deve ter, se você já estava na empresa. Se você é novo é outra situação, mas se você já estava na empresa, você tem o histórico do período que você quiser fazer essa avaliação das faturas. Quantas faturas foram enviadas, quais foram os valores delas, como é que foi isso? E aí você consegue ter uma noção. Isso com certeza você deve ter acesso, porque o financeiro normalmente guarda esses dados caso você não tenha. Então, se você é um novo funcionário da empresa, um novo prestador de serviço, você não vai ter esse histórico de desempenho. Aí você começa ele a partir de agora. Se você já estava na empresa, você começa a fazer ele. Se não tinha informações, começa a guarnecer isso, a guardar, porque vai servir para você utilizar nessa retrospectiva RCTM, que você deve fazer isso para, no mínimo, analisar a tua estrutura, como você está fazendo, e mostrar para o gestor, ou se você é gestor, você fazer com sua equipe, por aí vai. E por que fazer uma avaliação de desempenho? No meu entender, você perguntar a qualquer pessoa de recursos humanos, ele vai te dizer que isso vai melhorar os resultados. É normal isso acontecer. Quando você mostra, por exemplo, se você vai num shopping, existem câmeras. Se você sabe que existe câmeras, se você sabe que existe um monitoramento, normalmente a gente se comporta de uma maneira mais, vamos assim, comportada, literalmente. Se você não tem câmera lá, você pode se, vamos assim, comportar de uma maneira mais relaxada. Não é todo mundo, não é 100% das pessoas, mas existe isso. Quando existe uma plaquinha que tem uma câmera gravando, as pessoas normalmente têm um certo senso de se comportar um pouco mais. Na maioria dos casos. Não é 100%. Mas, aqui é a mesma coisa. Se você sabe que vai ter uma avaliação de desempenho no final do período sobre a sua atividade, você vai querer fazer um trabalho melhor. Você vai querer mostrar resultados. Porque a gente gosta de receber elogio. A gente gosta de saber, meu setor está ótimo, seu setor foi XYZ, tiveram X coisas, benefícios e tal, e pontos de melhoria. Eu posso melhorar aqui, eu consigo melhorar aqui, aqui já está ótimo, mas será que eu consigo ainda melhorar? E vai. Então, no meu entender, só tem coisas positivas. Porque se a gente tiver com um número ruim ou com algumas falhas, a gente corrige e muda a direção. Eu acho que só tem benefícios na gente utilizar retrospectiva RCTM.